Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Gutenberg, professor de matemática, e no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês de forma rápida a noção básica de teoria dos conjuntos. Então, não saia daí e venha comigo estudar sobre esse assunto. Beleza, estamos de volta. A teoria dos conjuntos será estudada a partir desse momento, abordando os principais tópicos que a compõem, como por exemplo, conceitos iniciais, relação, conjunto vazio, subconjunto, interseção, diferença, complementar, conjunto das partes e número de elementos de um conjunto. Sobre os conceitos iniciais, um conjunto é representado mental de algo concreto, abstrato ou quimérico, relacionado com as diversas formas de um objeto ou grupo. Na verdade, não temos uma definição exata para alguns elementos, mas partimos do intuitivo para fazermos relação entre cada elemento. Existem várias maneiras de representarmos um conjunto, e uma dessas é pelo diagrama de Venn, que nada mais é do que curvas fechadas contendo os elementos no seu interior. Outra forma é através da nomeação de cada elemento escrito entre chaves, separados por vírgula. A é igual, abre chaves, contendo os dias da semana separado com vírgula e fecha chaves. Como podem ver, o conjunto A está sendo representado através de chaves. E a terceira maneira de representar um conjunto é pela característica de seus elementos. Observe que o conjunto A ele está sendo representado pelos dias da semana. Importante ressaltar que o conjunto é sempre representado por letras maiúsculas. Relação de pertinência. Existem duas possibilidades de um elemento X pertencer ou não a um conjunto quaisquer. A primeira possibilidade, o elemento X é um dos elementos que está presente no conjunto que aqui estará sendo representado pela letra A, ou seja, X pertence a A. A segunda possibilidade é o fato de um elemento X não estar presente nesse conjunto A, como mostra na imagem. X não pertence a A. Conjunto vazio. Como foi citado no início do vídeo, existem diferentes formas de representar um conjunto e uma delas é o conjunto vazio. O conjunto vazio nada mais é do que a ausência de elemento que o compõe o mesmo. E sua representação gráfica é, como podem ver, graficamente ele é uma bola com um traço transversal ou através de chaves. Exemplo, A é igual. Um dia e uma noite são compostos por 30 horas. Notem que nesse caso o conjunto A é vazio pelo fato de que sabemos que um dia e uma noite são compostos por 24 horas. Então, a representação será A é igual a vazio. Subconjuntos. Ao analisarmos todos os elementos de um conjunto, A qualquer, e perceber que os mesmos pertencem a um outro conjunto B, dizemos então que o conjunto A é subconjunto de B. A sua representação será A está contido em B. Mas, se isso não for o caso, então dizemos que o conjunto A não é subconjunto de B. Ou seja, A não está contido em B. Note a anotação gráfica. Temos os dois conjuntos B e a notação gráfica A não está contido em B. A outra é que A está contido em B. União de conjuntos. Dois conjuntos são definidos quando todos os elementos são pertencentes ao conjunto A ou a B. Desse modo, A união B é igual X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Exemplo, o conjunto A é igual a, B, C, D, E.
Conjunto B é igual a B, C, E e F. E a união de A com B é igual a B, C, D, E, F. Vamos observar três situações possíveis. Como podem ver, o conjunto A e o conjunto B, na parte da união, eles não possuem elementos em comum. Primeiro, quando depararmos com essa situação, dizemos que o conjunto A e B não possuem elementos em comum. Segundo, os conjuntos A e B possuem elementos em comum. Terceiro, o conjunto B é subconjunto de A. Então, A união B, que é igual ao próprio A. Interseção de conjuntos. A definição de interseção entre dois conjuntos A e B é dada quando todos os elementos que pertencem a A e B simultaneamente. A interseção B é igual x tal que x pertence a A e x pertence a B. Exemplo: A é igual a ABC. B. Conjunto B é igual B, C, D. A interseção B é igual a somente B e C. Tomemos como base a visualização sobre três maneiras de interseção. A primeira é dado dois conjuntos que estão separados. Então, a interseção B é igual a vazio. Os conjuntos A e B não possuem elementos em comum. A interseção B. Os conjuntos A e B possuem elementos em comum. A interseção B. O conjunto B é subconjunto de A. Diferenças de conjunto. Dois conjuntos A e B são definidos como diferença entre A e B ao conjunto representado por A menos B, que são formados por todos os elementos pertencentes a A, mas que não pertencem a B. Logo, A menos B. A é igual a x tal que x pertence a A e x não pertence a B. Exemplo: A é igual a B, C, D, E. B é igual C, E, F. A menos B é igual a B, D. B menos A é igual a F. Na visualização a seguir, veremos como pode comportar essas diferenças. É dado dois conjuntos A e B separados e A menos B é igual a A. Os conjuntos A e B não possuem elementos em comum. A menos B. Os conjuntos A e B possuem elementos em comum. A menos B. O conjunto B é subconjunto de A. Complementar de um conjunto. Dois conjuntos A e B, tais que B está contido em A. O complemento de B em relação a A é o conjunto A menos B, ou seja, a diferença de A e B. Notem que o complemento de A em relação a B é igual a A menos B. Conjunto das partes de um conjunto. Através de um conjunto A qualquer, pode-se obter um outro conjunto, cujo esse segundo conjunto é subconjunto do primeiro. Por sua vez, é denominado conjunto das partes de A. Assim, P de A ou conjunto das partes de A é igual a x tal que x está contido em A. Exemplo: temos aqui o conjunto A igual a 2, 3, 5. O conjunto das partes de A é igual ao 2, 3, 5. O outro subconjunto é 2, 3, 2, 5, 3, 5. O outro é 2, 3, 5, que é o próprio A. E como todo conjunto existe o conjunto vazio como subconjunto, também está incluso aqui. Então, vale ressaltar que um número de elementos de A é igual a n elementos. Dessa forma, teremos P de A é igual a 2 elevado a n. Como, por exemplo, o conjunto A tem 3 elementos, vem que o conjunto das partes de A
é igual a 2 elevado à terceira, que é igual a 8 subconjuntos de A. Números de elementos de um conjunto. A representação do número de elementos de A é dada por o número de elementos de A. Logo, o número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção A e B. Bem, espero que tenha compreendido o assunto e até o próximo vídeo. Viram como não é difícil aprender os conceitos básicos de teoria dos conjuntos? Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí, se inscrevendo no canal, dando seu joinha e também escrevendo nos comentários aí para assim poder estar me motivando a publicar mais vídeos como esse voltado para a área de matemática. Até a próxima.